Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação visual de hoje. Bom, a gente vai colocar o nosso chapéu de professor universitário agora para desconstruir um tema que, sinceramente, é fascinante. Vamos analisar como a sexualidade na Grécia Antiga não era, de forma alguma, apenas uma questão de desejo íntimo. Na verdade, era algo fundamentalmente enraizado no dever cívico, no status social e, acima de tudo, no exercício do poder. Para a gente compreender verdadeiramente a mentalidade antiga, precisamos deixar as nossas lentes modernas de lado por um momento e observar como as interações mais pessoais eram os verdadeiros pilares da ordem política de toda uma civilização. Dando uma olhada rápida na nossa agenda de hoje, vamos passar por 6 pontos essenciais. 1. Poder, status e cidadania. 2. Patriarcado e apólis. 3. Heteras e o banquete grego. 4. Homoerotismo e hierarquia. 5. Religião, arte e símbolos. E 6. Filosofia e autocontrole. Vamos lá! Seção 1. Poder, status e cidadania. Então, para a gente realmente entender os textos antigos e essa cultura clássica da forma correta, o primeiro passo acadêmico é estabelecer as regras do jogo na polis grega. E olha que interessante, isso imediatamente quebra os nossos preconceitos. A sociedade grega simplesmente não classificava as pessoas. Ou melhor, não usava esses rótulos modernos que a gente tem hoje, como homossexual ou heterossexual. Para eles, a régua era outra: o comportamento socialmente adequado ao status de um cidadão. As práticas eram avaliadas com base nas relações de dominação. Basicamente, quem exercia o papel ativo ou passivo era o que definia o poder social daquela pessoa. E, bem no centro dessa dinâmica, a gente encontra uma palavra-chave vital, a sofrosine. Esse era o ideal masculino grego de virilidade, que se traduzia em um autocontrole absoluto e na moderação. Pensem nisso como a capacidade de domar os próprios instintos. O ponto crucial aqui é o seguinte: ceder aos impulsos ou exercer a passividade não era apenas um assunto privado que ficava entre 4 paredes, de jeito nenhum. Para um cidadão masculino adulto, isso significava uma demonstração pública de submissão. Resultava em uma perda literal e severa de status social e de autoridade política. Seção 2. Patriarcado e apólis. Avançando um pouco, a gente consegue ver como esse conceito de dominação construía a estrutura patriarcal do dia a dia nas cidades-estado. É como um grande quebra-cabeça social. De um lado, no centro absoluto do poder político e com liberdade ativa, estava o cidadão masculino. Em um forte contraste, tínhamos as esposas e as pessoas escravizadas, com direitos extremamente limitados e totalmente sujeitas a essa estrutura. Essa hierarquia política rígida ditava diretamente a experiência de vida e as liberdades individuais cotidianas em lugares como Atenas. E dentro dessa estrutura toda, a gente precisa falar sobre o casamento. Em Atenas, ele não tinha nada a ver com nossas noções modernas de romance. Era um contrato social e econômico muito prático. O homem adulto tinha a liberdade de se envolver com cortesãs, por exemplo, desde que mantivesse a convenção social. Já as esposas, elas viviam confinadas em um isolamento doméstico rigoroso. A fidelidade absoluta era exigida delas simplesmente porque qualquer desvio era uma ameaça gigantesca ao patrimônio, à honra da família e, claro, à legitimidade dos futuros cidadãos. Seção 3. Hetairas e o banquete grego. Mas, incrivelmente, havia uma exceção fascinante a esse isolamento feminino que a gente acabou de ver: as heteras. Diferente das esposas legítimas presas a um ambiente doméstico, essas cortesãs ocupavam um espaço social muito singular. Elas recebiam uma educação refinadíssima, em música, em retórica e até em filosofia. Isso permitia que elas entrassem em espaços estritamente masculinos, oferecendo companhia íntima, sim, mas também debatendo de igual para igual com os grandes intelectuais da época. E onde essas interações fenomenais aconteciam? Nos famosos banquetes gregos, os simpósios. Lá rolava de tudo: debates intelectuais, música, retórica. Era uma verdadeira quebra das normas domésticas padrão. E a gente não pode deixar de citar uma figura histórica incrível chamada Aspásia de Mileto. Ela é o exemplo perfeito de como as heteras navegavam por esses banquetes para exercer uma verdadeira influência cultural e política nos bastidores da Atenas do século V a.C. A literatura clássica capta isso perfeitamente. Em obras como O Banquete de Platão, a gente percebe como essas interações diárias moldaram o pensamento da época. A busca por conhecimento mais profundo e as trocas intelectuais estavam intimamente, quase literalmente, entrelaçadas com o erotismo e com a admiração estética. Seção 4. Homoerotismo e hierarquia.
Bom, mudando agora para a análise de como o status social também governava firmemente as relações entre pessoas do mesmo sexo, essas práticas eram amplamente institucionalizadas, mas variam absurdamente dependendo da cidade-estado. Em Atenas, a pederastia era vista como uma relação educacional. Um adulto ensinava valores políticos a um jovem pupilo. Já em Esparta, o foco era puramente o treinamento militar. A ideia era criar uma coesão inquebrável entre os guerreiros no campo de batalha. Ou seja, não era sobre romance individual, mas sim sobre o que a sociedade precisava. Só que existia um limite moral inegociável, baseado unicamente na idade e no poder. E é vital a gente reconhecer isso academicamente. Um homem adulto que permanecesse no papel passivo após a juventude encarava uma destruição total da sua honra pública. Mais uma vez, isso prova como essas práticas históricas eram rigidamente estruturadas e não se encaixam de jeito nenhum nas nossas definições modernas de identidade sexual. Seção 5. Religião, arte e símbolos. Vamos dar uma olhada em como essas regras cívicas não ficavam só no papel. Elas permeavam a vida espiritual e visual dos antigos gregos. Os próprios deuses refletiam isso. Afrodite, claro, governava os rituais de atração. Mas tínhamos também figuras como Dioniso, que exerciam uma função incrível de válvula de escape. Os festivais dionisíacos eram aquele espaço sagrado onde a sociedade tinha permissão para, temporariamente, chutar o balde, inverter a ordem social por meio da embriaguez e do excesso e ter um alívio das restrições do dia a dia. E a evidência visual nas ruas era inegável. A arqueologia nos mostra cenas eróticas em vasos cerâmicos e símbolos fálicos por toda parte. E sabe de uma coisa? Isso não era considerado obsceno. Eram amuletos diários de fertilidade, de proteção, até de humor. Além disso, a presença constante da nudez masculina nas esculturas não era à toa. Ela era o grande símbolo educacional de equilíbrio, de virtude e de superioridade moral. Seção 6. Filosofia e autocontrole. Para fechar os nossos pilares, como será que as grandes mentes da época lidavam com a necessidade constante de controlar esses desejos perante a sociedade? Bom, isso gerou um debate acadêmico riquíssimo. De um lado, o pensamento estoico viu os excessos quase como inimigos mortais da razão. Do outro lado, os epicuristas até defendiam o prazer, mas de forma muito equilibrada. O consenso geral era um só: extremos destrutivos precisavam ser evitados a qualquer custo. Filósofos do calibre de Aristóteles e Sócrates defendiam arduamente que perder o controle era perder a própria racionalidade, e é aqui que a filosofia se encontra com a política. Para os gregos antigos, conseguir dominar os próprios apetites era literalmente o pré-requisito final para manter a ordem política e exercer de verdade a sua cidadania. Era a base de tudo. Então, para concluirmos a nossa aula explicativa de hoje, fica aqui uma provocação. A gente acabou de ver que o sexo e a intimidade na Grécia Antiga eram ferramentas puras de organização política e demonstrações claras de hierarquia, muito distantes do mero desejo individual. Diante disso, se a história humana mostra que a moralidade é algo tão maleável e construído, o que isso nos diz sobre as raízes invisíveis que sustentam as nossas próprias regras morais de hoje? É um exercício vital a gente sempre questionar as origens daquilo que nos cerca. Fica aí a reflexão para vocês. Olá!